Olá, tudo bem? Eu sou a professora Veridiana Torres e hoje nós teremos aula de Ciências da Natureza, ok? E aí, para começar, observe essa imagem ao lado e pensem comigo. Vocês estão vendo que existe um profissional de saúde com uma possível injeção ou vacina na criança? Então, que assuntos vamos abordar hoje a partir dessa imagem? Acertou quem disse que iríamos falar sobre saúde, sobre vacinação. Então, pega o caderno e uma caneta e anota os assuntos principais para que no final desta aula possamos discutir o que vocês já sabem. Agora, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse cartaz aí. O que esse cartaz está dizendo? Vacinar é proteger. Olha só, gente, esse cartaz ele faz parte de um programa governamental que visa estimular a população a participar das campanhas de vacinação. E aí você vai poder entender o que são e como funcionam essas políticas públicas no Brasil, que é o foco da nossa aula. É isso mesmo, nós vamos nos aprofundar principalmente em uma delas, que é o Programa Nacional de Imunização. Mas calma, gente, com certeza você já sabe qual é a importância social disso e os aspectos biológicos da vacina, mas não custa nada a gente rever esse conteúdo. Vamos lá? Eu acredito que vocês já tenham visto esse símbolo. Esse com letras de caixa alta aí, SUS, o nome, vocês sabem o que significa? Vamos entender qual é esse significado. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, o que são políticas públicas que você falou no começo? Gente, as políticas públicas, elas são aquelas que é de responsabilidade do Estado. No nosso caso, aqui é o Ceará. E o que envolve conjuntos de disposições, medidas e procedimentos de interesse público, com o objetivo de garantir direitos previstos na Constituição. Com certeza vocês sabiam que as políticas públicas visam a melhoria das condições da saúde da população. Então, essas medidas elas envolvem promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da coletividade. E aí, vocês lembram que eu falei da Constituição? Então, gente, a Constituição da República Federativa do Brasil ela é a maior do país e nenhuma outra lei ela pode ir contra do que ela determina. Então, o direito universal é igual para todos os brasileiros, com relação às políticas públicas de saúde, que foi garantido pela Constituição Federal de 1988. Isso é muito legal, né, gente? Você, eu e todos que pertencem à nação brasileira, todos esses têm direito. E aí, meus amores, seguindo a mudança na Constituição de 1988, foi instituído o Sistema Único de Saúde. Vamos ver qual é ele? Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é desde 1990, tá bom? E aí a base institucional da política pública de saúde brasileira configura-se como uma rede de ações e serviços em todo o território nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, eles têm princípios. Vamos ver quais são? Olha só, nós temos o princípio, são 3. O primeiro eu vou colocar aí para vocês. O princípio da universalização. Mas o que é isso, professora? Olha só, a universalização, gente, significa que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e os serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente de sexo, de raça, ocupação e outras características sociais ou pessoais. E aí, nós temos o que eu mais gosto, que é o princípio da equidade. Você sabe o que é? Veja só, gente, o objetivo do princípio equidade é diminuir o quê? A desigualdade, gente. Apesar de todas as pessoas possuírem direitos aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, galerinha,
A equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Entenderam? E aí nós temos o terceiro princípio. Você imagina o que significa? Gente, esse princípio, ele considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração das ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Nossa, como é importante esse princípio. Você sabia que justamente o princípio da integralidade possui a articulação da saúde com outras políticas públicas de saúde? Então, gente, isso quer dizer que este princípio ele assegura a atuação intersetorial entre diferentes áreas que tenha repercussão na saúde e na qualidade de vidas. E aí, deu para entender um pouco sobre o SUS? E aí, pessoal, o Programa Nacional de Imunização, ele tem como parte as medidas de promoção de saúde e prevenção de doença. Isso desde 1973, não é isso? Mas, professor, o que faz esse programa? Bem, gente, ele oferece de forma gratuita as vacinas de segurança, só que essas vacinas, pessoal, elas precisam ser comprovadas pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tá bom? Olha só, as vacinas, elas são a forma mais eficaz de prevenir e não de tratar doenças causadas por vírus e bactérias, porque estimulam o sistema imunitário. As vacinas, elas previnem e estimulam o sistema imunitário, tá bom? Então, cada vacina específica para uma determinada prevenção, ela é específica, né? Para determinada doença, tá certo? E vocês já ouviram falar numa doença chamada paralisia infantil? Olha só, você sabia que a poliomielite ela já foi erradicada no Brasil? Poliomielite, professora? Sim. Olha só, gente. A poliomielite ela é conhecida como paralisia infantil, pessoal. Ela é uma doença causada por um vírus, né? Transmitido pela ingestão de água e de alimentos contaminados com fezes de indivíduos doentes, óbvio, né? Ou pelo contato de secreções orais e nasais de pessoas infectadas. Gente, ela é caracterizada por um quadro de paralisia ou redução da força de alguns músculos, principalmente dos membros inferiores. Né? E aí, pessoal, a poliomielite ela é uma doença que já foi erradicada no Brasil e outros países também no mundo, por meio da onde? Da vacinação. Como é importante, né? Pessoal, não se esqueça de quando eu falo erradicada, significa que é quando a doença e suas causas foram eliminadas da população. Não se registra mais o caso delas, entenderam? Vocês entenderam, né? Graças à vacinação, gente, o Brasil ele conseguiu a erradicação da poliomielite, da varíola. Além disso, pessoal, houve redução de casos de outras doenças, como sarampo, rubéola, só reduziram, não acabou, tá bom? Tétano e difteria e coqueluche. É daí, gente, que surgem as iniciativas de políticas públicas de saúde, as campanhas de vacinação. Acredito que vocês recebem na casa de vocês um agente de saúde avisando quando tem campanha. Então, gente, atualmente existem duas campanhas anuais de vacinação. A campanha de vacinação contra a gripe, que eu acho que vocês já ouviram falar, e a de atualização da caderneta da vacinação, que óbvio vocês devem ter uma caderneta para anotar se a vacinação de vocês estão em dia. Desde bebê vocês têm, não é isso? Então, gente, além dessas campanhas que ocorrem a cada 4 anos, que são regionais e pontuais, e variam de acordo com a incidência de doença. Mas, professora, como é que funciona esse calendário? Alguém deve estar se perguntando. Olha só, o calendário nacional de vacinação, ele é elaborado levando em conta o risco de transmissão de doenças na população, a vulnerabilidade e as especificidades sociais,
como orientações diferenciadas para crianças, adolescentes, adultos, não é isso? Gestantes, idosos, pessoas mais de 60 anos, até povos indígenas e quilombolas. Vocês sabiam que o nosso corpo humano apresenta algumas barreiras físicas? Então, gente, essas barreiras físicas, elas agem contra a entrada de partículas estranhas ou micro-organismos como os vírus e bactérias. Mas o que são essas barreiras? São a pele, o revestimento do sistema respiratório, são exemplos de barreiras denominadas barreiras físicas ou mecânicas. E aí, pessoal, essas são a primeira linha de defesa do nosso corpo, oferecida por quem? Pelo sistema imunitário. Tá vendo aí o nome? Pois é. Também esse sistema ele pode ser conhecido como imune, antigamente sistema imunológico, não é isso? E aí, o que é sistema imunológico? E aí, gente, ele é responsável por reconhecer e comandar, né, as reações de defesa de que são os invasores, tá certo? Por exemplo, se um vírus é um corpo estranho, se um vírus ou uma bactéria ele consegue transpor essa barreira, o organismo humano ativa esses componentes do sistema de defesa. E aí nós já vimos a barreira física, não é isso que é o início, né, a entrada, o sistema imunitário, e aí nós temos quem? Os anticorpos. O nosso sistema, gente, nosso sistema imunitário, ele atua de modo complexo. E envolve produções de proteínas, chamada quem, pessoal? Anticorpos. Quando um agente estranho, que chamamos de antígeno, penetra no organismo, são produzidos por certos tipos de glóbulos brancos do sangue, né? Os linfócitos B, com resposta a este antígeno, gente. E aí, pessoal, cada tipo de anticorpo é específico contra um antígeno que estimulou a sua produção. Olha só, esse mecanismo de produção de anticorpos ele é memorizado por células do sistema imunitário. Isso significa que, na vez seguinte, nosso corpo ele entra em contato com esses mesmos antígenos e a produção de anticorpos será muito mais rápida e em maior quantidade. Dessa forma, gente, entende-se que o nosso corpo adquire imunidade para aquele determinado antígeno. E aí, pessoal, os cientistas utilizaram o processo do sistema imunitário para induzir a imunidade adquirida. Por meio de quem? Acertou quem disse? Vacinação. E o que os cientistas pensaram? A ideia era estimular o sistema de defesa com algo que lembre ao antígeno causador da doença, ou que faça parte dele. Algumas vezes o próprio micro-organismo inativo, ou seja, morto, ou atenuado, enfraquecido, né, é utilizado na fabricação dessa vacina. E aí, gente, como consequência disso, o sistema imunitário desenvolve a produção de anticorpos e de células responsáveis pela minoria imunitária que são capazes de reconhecer a exposição. E aí você deve estar se perguntando, e o que essas vacinas fazem, professora? Olha só, as vacinas, elas ativam o sistema imunitário e desencadeiam mecanismo de imunização ativa do organismo humano. Olha só, a reação da primeira exposição do antígeno após a vacinação, ela chama-se resposta primária, tá certo? Por exemplo, se uma pessoa um dia vai ser vacinada, entra em contato com o vírus ou a bactéria, que foi alvo da imunização do seu corpo, ela já saberá como reagir o corpo, não é isso? Então, essa resposta muito mais rápida e eficiente, que chama-se resposta secundária, entenderam? Então, gente, a imunidade adquirida, pessoal, ela é duradoura. Embora certos casos haja necessidade de doses de reforço, vacinas para prevenção que vá se completar. Por exemplo, você deve já ter tomado uma dose, a segunda dose de uma determinada vacina. E aí, mas você sabe dizer quais são essas vantagens da vacina? Gente, as vantagens da vacinação é, portanto, que nosso corpo ele fica pronto para reagir imediatamente no caso de uma infecção por micro-organismos, tá bom? Por causa da memória imunitária. E aí, se você por acaso for infectado por um patógeno contra o qual recebeu essa vacina, gente, estará pronto para combater de forma mais eficiente e a doença não se manifestará e será mais branda.
E aí, pessoal, vocês poderiam se perguntar quem foi que inventou a vacina? Quem foi essa pessoa que mudou o ramo da medicina com esse método? Gente, ao longo da história, doenças causadas por bactérias e vírus provocavam a morte de milhões de pessoas. E aí, pessoal, com o desenvolvimento da medicina, muitas delas são atualmente tratadas de forma eficiente e algumas puderam ser erradicadas, como falei no início. Outro exemplo de erradicação, pessoal, foi a varíola, que é causada por um vírus, né? E atualmente a varíola é conhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, né? Como uma doença erradicada em todo o mundo. Não existe mais. Olha que bacana, pessoal. No Brasil, na década de 1560, uma grande epidemia de varíola causou a morte de milhares de pessoas, principalmente nas populações indígenas, que foram seriamente atingidas. O vírus da varíola, pessoal, ele era transmitido pelo ar e pela saliva, pois a doença se manifestava por erupções na pele, que são ferimentos, tá? E aí, principalmente na região do rosto, ela provocava coceira, desenvolvia pústulas, tá entendendo? E causava muita dor. E aí, gente, essa doença, ela deixava cicatrizes e causava sérios danos na visão. Aí, no final do século XVIII, um médico chamado Edward Jenner, ele observou essa ocorrência de pústulas nas mãos de pessoas que tiraram leite de vaca. Gente, pústulas são elevações, como bolhas de pus na pele. Pois então, com essas pústulas eram parecidas com que causava pela varíola, né? Jenner imaginou que as vacas pudessem ter a doença, mas já de forma mais branda. Então, pessoal, ele notou que as pessoas, embora apresentavam pústulas, não adquiriam uma doença. E isso levou a supor que elas ficavam imunes a ela. A partir dessas observações, né, o cara, desenvolveu estudos em busca do processo de imunização contra a varíola. E aí, né, ele fez séries de experimentos. Edward, ele iniciou o processo inoculado, né, no braço de um garoto, e um pouco de material retirado das mãos de uma moça com varíola da vaca. Essa inoculação, gente, foi repetida várias vezes, né? E aí percebeu que o jovem ele não adquiriu a doença. Tá vendo aí, gente? Que história bacana. Tem mais. Dessa forma, ele descobriu ser possível evitar a doença e usar o próprio material que a causava a doença. Essa ideia deu a origem aos estudos que levaram ao desenvolvimento de tratamentos de determinados a evitar doenças, principalmente, gente, por meio de usos diferentes de vacinas disponíveis, que salvou milhões de vidas. E aí, pessoal, quem já foi picado por algum animal peçonhento? Ou vocês já ouviram falar que a pessoa precisa de um soro quem é picado de cobras? Então, gente, existe diferença entre o soro e a vacina. Para entender melhor, observe. Existe uma fundação chamada Oswaldo Cruz, conhecida popularmente como Fiocruz, né? E então ela fica no Rio de Janeiro e lá existe um local chamado Cavalariça, que abrigava os cavalos utilizados pelo médico Oswaldo Cruz para a fabricação de soros contra a peste bubônica no início do século XX. Gente, naquela época, tanto os soros quanto as vacinas eram produzidos somente fora do Brasil. E a fundação, ela foi a pioneira para fabricá-los aqui. Que legal, né? O nosso Brasil já começando a ter autonomia. E a cavalariça, gente, tem grande importância histórica para a Fiocruz. E hoje ela é utilizada como espaço de exposição ao público. Em São Paulo, outro médico chamado Vital Brasil também realizou estudos, né, dos tipos de origens da atual Instituto Butantan. Claro que vocês também já ouviram falar no Butantan. Então, os procedimentos usados na época eram semelhantes aos que utilizavam até hoje na produção desses tipos de soro, como os usados em caso das mordidas de serpentes, que são as cobras, chamamos soros antiofídicos, tá bom? E as picadas de aranhas venenosas, produzidos no Instituto Butantan. Olha só, gente, os soros, né, eles são diferentes das vacinas quanto ao tipo de imunização.
As vacinas estimulam a produção dos anticorpos pelo sistema imunitário, falando-se em imunização ativa, ok? Esse é o processo, pois é o corpo que vai reagir e produzir esses anticorpos. O soro, pessoal, por sua vez, já contém anticorpos contra a doença, sendo efeito curativo e não preventivo. Nesse caso, nós estamos falando da imunização passiva. Quando falamos da ativa, falamos em vacinação. Passiva, falamos de soro, tá certo? E aí não é o corpo que vai produzir anticorpos, ele receberá os já prontos. Entenderam qual a diferença? Então, as vacinas, elas estimulam a produção de anticorpos e o soro já contém esses anticorpos contra a doença, no caso do efeito curativo e não preventivo. Ou seja, professora, quer dizer que a vacina é prevenir e o soro é para curar? Isso mesmo, gente. Tudo bem por aqui? E aí, pessoal, para a fabricação dos soros, utilizam-se cavalos, pois são os animais de grande porte, né, que produzem grande quantidade de anticorpos, inoculando-se nesses animais culturas diluídas como antígenos, né, que podem ser o agente causador de doença ou veneno diluído de animais peçonhentos, como algumas serpentes ou aranhas. A inoculação das doses dos cavalos vai aumentando aos poucos para dar tempo um corpo produzir anticorpos sem que o animal adoeça, tá certo? E aí, gente, nesse cavalo, depois de alguns dias, é retirado o sangue do animal, isola-se o plasma, que é a parte líquida, né, do sangue, sem os glóbulos sanguíneos. Pessoal, o soro, ele é obtido após o processo de purificação e concentração dos componentes no plasma. Os soros estão os anticorpos, né, específicos contra os antígenos aos quais o animal é exposto. Depois ele é processado e com todos os testes de segurança feitos, né, os soros ficam disponíveis para aplicação em pessoas, caso essas pessoas tenham sido picadas, né, por algum animal peçonhento. É importante também, gente, que vocês precisam saber que além dos soros contra mordida de serpentes, né, que são os antiofídicos, e contra picadas de aranhas e escorpiões, há também produções de soros contra infecções. Quem são? A gente tem o soro antitetânico, o soro antitetânico é para o tratamento do tétano, o antirrábico, que é para o tratamento da raiva humana, né? O antidiferítico, que é para o tratamento de difteria, e o antibiótico clínico para o tratamento de alguns tipos de botulismo. Olha só, esse é um cartaz, né, da campanha de vacinação antirrábica animal. Já ouviu falar nessas campanhas, nas suas comunidades, para vacinar os seus animais domésticos? Pois é, e aí eu trago para vocês o soro e a vacina no caso da raiva, como vocês vão entender. Gente, o vírus da raiva, ele é transmitido ao ser humano principalmente pela mordida de animais infectados, como gato, cachorro e morcego. Os vírus ficam de saliva do animal infectado, né? Eles ficam na saliva e uma vez no organismo humano. Afeta inicialmente, pessoal, os tecidos da região da mordida. Mordeu assim, aí vai ficar totalmente afetado. Passando em seguida para os nervos. Quando atinge a parte central do sistema nervoso, o vírus pode causar sérios danos, pessoal, ao cérebro, levando o paciente à morte na maioria dos casos. E aí, gente, tem prevenção? Claro, acertou quem disse que a vacinação antirrábica dos animais domésticos. Pessoal, quando você vacina o seu animal de estimação, além de prevenir a transmissão da doença, a vacina evita que os animais sejam contaminados e sofrerem. Aí, pessoal, se por acaso uma pessoa for mordida, né, por um animal raivoso e você suspeita que ele tem essa doença, ele deve procurar quem? Assistência médica imediata, né, para receber cuidados adequados. Essa pessoa ela será submetida a uma série de injeções de vacinas antirrábicas, né, e de soro rico em anticorpos contra o vírus, tá bom? E aí, gente, para finalizar, né, o nosso diálogo de hoje, como já disse, o objetivo de garantir a saúde de maneira integral e universalizada, o Ministério da Saúde, ele tem diversas ações e programas, né, como parte de políticas públicas, que vocês puderam ver ao longo da aula.
E aí eu trago para vocês, só para relembrar, né, que nós temos as UPAs, que são pronto atendimento, né, 24 horas. Temos o SAMU, que você liga 192 para atender ocorrências precocemente, né, de situações de vítimas de urgência e emergência. Né? E temos a Farmácia Popular, que é um programa que foi criado no Brasil com o objetivo de garantir mais alternativa ao acesso à população de medicamentos considerados essenciais, tá bom? E como já disse, a saúde é um direito de todos e dever de quem, gente? Do Estado. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.